Então vamos lá, pessoal, vamos continuar aqui com o quarto bloco aqui, apresentação de casos clínicos. Nós vamos começar aqui com o Dr. Artanhan Amorim, que já foi apresentado, endoscopista da equipe de endoscopia aqui do Hospital 9 de Julho, do setor de endoscopia bariátrica. Por favor, Artanhan. Uma vez, boa tarde. Vamos começar aqui a apresentação dos casos. Bom, meu caso é um paciente de 48 anos, natural de Vitória da Conquista, na Bahia. A história dele era um pós-operatório tardio de uma gastroplastia redutora, um bypass com Y de Roux, e ele tinha feito em janeiro de 2008. O peso inicial dele era 120 quilos, e em 9 meses após a cirurgia, ele perdeu em torno de 45 quilos. E teve um reganho de 4 quilos em cerca de 2 anos e meio. E até então ele estava evoluindo muito bem, não tinha intercorrência nenhuma da cirurgia. Até que em maio de 2015 ele evoluiu com uma dor abdominal intensa, deu entrada no hospital, lá na Bahia mesmo, em Vitória da Conquista. E demorou muito a fazer o diagnóstico de abdômen agudo dele. Ele ficou, se não me engano, alguns dias ainda para operar. E quando ele operou, o cirurgião que o abordou, fez o diagnóstico de uma hernia interna e uma torção de tronco mesentérico, com uma isquemia de Delgado, desde a gastroenteroanastomose, envolvendo o Y de Roux até 60 centímetros da válvula ileocecal. Após isso, ele foi submetido a mais outras 6 cirurgias na sequência, em torno de 25 dias, se não me engano. Algumas das cirurgias aqui, lógico que não vou falar todas, eu só destaquei algumas coisas aqui. Ele foi submetido a uma gastrostomia do estômago excluso e uma gastrostomia no paute gástrico para poder melhorar a questão nutricional dele. Ele ia ficar sem comer por um bom tempo. E numa das reabordagens foi identificada uma decência da gastrostomia do estômago excluso. Foi reconfeccionada essa gastrostomia. Tratamento conservador que foi introduzido, e ele em 48 horas teve uma piora importante e saída entérica de dreno abdominal, ferida operatória. E aí ele foi submetido a mais uma laparotomia aspiradora e uma segunda gastrostomia em paute gástrico e ileostomia, mais uma fístula mucosa a 40 centímetros do ângulo de trás. Aí foi identificada uma decência de gastrostomia de paute gástrico e de enteroanastomose. Bom, esse paciente foi para um hospital em Salvador, foi recomendado para uma equipe lá para fazer um suporte nutricional, isso em 10/8 de 2015, e foi submetida a mais uma laparotomia exploradora. Dessa vez fez uma reconstrução do trânsito, e nesse período que ele esteve internado, ele evoluiu com uma sepse de uma bactéria multiresistente. E ele ficou um bom tempo tratando essa infecção, e eu não lembro exatamente o nome da bactéria, mas ele chegou aqui, quando ele relatou isso, a infecta do hospital já entrou com Tazocin para ele e já isolou o quarto dele inteiro. Durante a evolução, ele fez uma fístula gastrogástrica entre o paute gástrico e o estômago excluso, e na verdade foi o que manteve ele vivo. E ele tinha documentado através de radiografia, de imagem, raio-x e endoscopia, esse trânsito pelo estômago excluso, que eram os exames que ele tinha lá da Bahia. Ele foi realizada uma dilatação com balão pneumático, depois ele teve alta, fez mais 2 dilatações lá na Bahia ainda, só que sem melhora. Continuava sem conseguir comer direito, uma desnutrição grave, com múltiplos episódios de diarreico e evoluiu com uma síndrome do intestino curto. Ele, se não me engano, ficou com cerca de 90 centímetros de delgado só, depois dessa sucessão de cirurgia. Bom, ele veio para cá no dia 8 de março de 2016 e internou aos cuidados
nossos da endoscopia bariátrica, e aí a gente pediu uma ajuda para a equipe da nutrologia, com a doutora Maria do Carmo, Maria de Lourdes, desculpa, a cirurgia do aparelho digestivo com a equipe do Tomino e a Infecto, que estava acompanhando de perto por conta do quadro de sepsis que ele apresentou anteriormente. Nessa época ele estava pesando em torno de 52 quilos e estava bem magro. A gente fez uma primeira endoscopia nele, que a gente identificou uma gastroplastia redutora, com uma subestenose cerca de 3 centímetros abaixo da anastomose gastroregional e a 2 centímetros abaixo da transição esôfago-gástrica. Tinha uma fístula gastrogástrica com cerca de 8 milímetros de diâmetro, só que aí que está a questão. A gente achou um anel migrado para dentro da luz do órgão, justo a anastomose gastroregional. O que a gente acha é que provavelmente o colega que o dilatou na Bahia não teve essa sorte de o anel ter migrado quando ele estava lá. Então a gente vendo o anel, a gente já seccionou. Só de a gente seccionar o anel, ele já relatou uma melhora significativa na deglutição e ele tinha uma moderada rotação de eixo axial, mas nada que comprometesse o segmento dele. Não foi possível passar com o aparelho pela fístula gastrogástrica, então a gente programou uma outra endoscopia para fazer com raio-x e a gente conseguiu fazer uma dilatação naquela anastomose e já como combinado com a nutrologia, a gente já deixou uma sondinha nasoenteral e ele entrou com a nutrição parenteral também, para otimizar essa nutrição dele que estava bem ruim. Ele fez ainda dilatação hidrostática para 20 milímetros e logo depois a gente fez a pneumática para 30 milímetros na fístula gastrogástrica, sobre radioscopia, sem intercorrências. A gente deixou a sonda e ele estava comendo bem, estava com a sonda, estava com a dieta via oral e uma nutrição poderosa. Eu vou passar dá uma olhadinha, tem um vídeo. Esse vídeo é editado do exame que a gente fez, da endoscopia que a gente fez nele, com a dilatação da anastomose gastrogástrica. Aqui era onde estava o anel migrado quando a gente entrou. E aqui era a fístula gastrogástrica. A anastomose estava para cá, lado direito. Ó, aqui era a fístula gastrogástrica. E ele tinha uma cicatriz da gastrostomia anterior que ele tinha feito. E aqui é a imagem da gente passando guia para poder fazer a dilatação através do estômago adaptado dele, da fístula gastrogástrica que passava para o estômago excluso. Bom, essa aqui foi a dilatação. Não, agora tá ótimo. Obrigado. A gente conseguiu fazer, jogou um pouquinho de contraste, dava para a gente enxergar o balão durante a dilatação pneumática. A gente ainda chegava a ver uma cintura ainda aqui, ó. Depois ele dilatou bem. Nossa expectativa era que ele consolidasse essa fístula. Caso contrário, se ele não tivesse melhora, a ação dele ia ser cirúrgica, né? Mas imagina o que ia ser. Pronto, isso aí após a dilatação. Sangrou bastante, mas não teve nenhuma intercorrência. Só o sangramento normal mesmo. E aí depois de dilatado, a imagem que a gente via é do estômago excluído. Fazia
retrovisão, vem incisura. E aí a gente deixou a sonda pós-pilórica. Pronto, aqui é o guia que a gente passou a sonda pós-pilórica pelo estômago excluso. Acho que não tem muita coisa mais para mostrar. Aqui é a marcação biológica para ter segurança na dilatação, para o balão não correr. Para vocês verem como o trajeto é como se fosse de um estômago que tinha sido operado, né? Radiologicamente falando. Esse paciente ficou em torno de uns 40 a 50 dias, né, doutora? 40 a 50 dias internado, né? Fazendo a nutrição, acompanhamento com a gente. Bom, tá bom. Então, ele evoluiu bem com o acompanhamento multidisciplinar. Esse esofagograma contrastado foi depois da dilatação dele. Ele tinha um outro que a gente fez logo antes dele ter alta. Estava bem semelhante. A gente percebe que o contraste cora um pouco o pau gástrico, mas ele praticamente não tem trânsito pelo estômago operado. Tem trânsito só pelo estômago escuro. A sonda que a gente tinha visto, o anel que a gente tinha cortado, dava para ver aqui no raio-x. Estômago excluso aqui, todo corado. Bom, a finalidade da gente apresentar esse caso foi complementar. Ele seguiu com tratamento multidisciplinar rigoroso, principalmente do ponto de vista nutricional. Apresentou melhora do trânsito pelo trajeto fistuloso, segundo o ED e as queixas do paciente. Apresentou episódio de disfasia leve, 25 dias depois das dilatações, mas sem comprometer a dieta. A gente fez uma nova endoscopia e a gente dilatou de novo ele para 20 milímetros e depois 30 milímetros a pneumática, e na fístula gastrogástrica mesmo, e passamos uma nova sonda. Após o tratamento, ele teve uma melhora do quadro geral, teve um ganho de peso assim, relativo, mas para ele foi muita coisa, né? Aqui ele ganhou em torno de uns 10 quilos. Hoje ele já ganhou cerca de 14 quilos, esse paciente. Porém, no período de mais prolongado de tratamento, ele ainda encontrava-se em situação crítica, com uma hipoalbuminemia, proteínas baixas. Atualmente ele está pesando 66 quilos, mas assim, já está retomando a vida dele normal, trabalho, atividade física, ou seja, conseguiu trazer o paciente de volta, porque ele nem de casa saía, porque ele não conseguia comer, e você vê como que o organismo dá um jeito de adaptar para conseguir sobreviver, né? Olha só. Algum comentário aí, pessoal? Alguém quer fazer alguma consideração nesse caso esdrúxulo, né? Esse caso, o paciente parece que atrai tudo, né? Todas as complicações.
da gastrostomia, Conseguiu. Porque eu vi que foi feito NPT, mas o NPT parece que já no final, mas eu acho que no início ele deve ter usado. Não. Fez dia... Tá. Desde que tem ele que ter. entrou... Um doente dele não tem como, não. É porque apareceu o parenteral no final. Eu falei, não, desde o início tem que estar, não tem como. Não, ele... Quando... Tava não. Dá para repetir, Maria de Lourdes? Juntando a NPP, que foi bem antes, até quando ele começou a passar a sonda pela fístula. Depois que ele começamos a enteral aí, foi um enteral sem glúten, isso foi muito interessante, que dava glúten, ele distendia. O enteral foi sem glúten, e a NPP também não tinha nada disso. Ele tinha um total de proteína em torno de 3 a 3,5 gramas por quilo por dia. O paciente internou aqui, ele não conseguia comer nada, né? Era só parenteral. E não tinha sonda. O controle da diarreia, que foi bastante cuidadoso, foi bastante difícil. Com auxílio de cloperamida e com o ajuste da dieta, foi conseguindo fazer também por boca. Quando ele saiu daqui, ele conseguiu incríveis 10 quilos. Ele estava com 52, foi para 66. Tá com 66. 14 quilos. Tinha uma albumina de 1. Não, albumina de 1. Mas aquele doente que Isso morre, morre de repente. Isso é um marcador de mortalidade. Um de albumina. Um paciente que de repente morre, né? Quando ele entrou em contato com a gente, lá de Vitória da Conquista, aí o Galvão já pediu para eu falar com a doutora Maria de Lourdes, para a gente poder fazer esse suporte nutricional, né? E aí chamou a equipe do Armino, porque se não desse para fazer nada, tivesse que operar, não tinha outra chance, né? Tinha que ser com um cara que não... que está acostumado com isso. Fez esse suporte nutricional um bypass Y de rua. E depois, como complicação, ele fez uma torção fez uma hernia do eixo mesentérico e uma necrose do delgado. Eles chamam de morte silenciosa do cirurgião, né? Fala que depois de 10, 15 anos... O problema é que é muito difícil você diagnosticar essa torção. Então, provavelmente, sim, o paciente começou a ter dor, distendeu um pouco, o pessoal acha que é aderência, espera um pouco para ver se melhora da aderência, e daí não melhora, distende mais, a dor piora, e no fim se acaba operando e está tudo necrosado. Operou no abdômen agudo. Então aí é complicado, né? E aí o paciente evolui com isquemia, com gastrostomia, com deiscência da gastrostomia, com fístula. E o problema é assim, eu acho que a solução foi interessante, assim, solução parcial pelo menos, né? Foi dilatar a fístula que ele tinha gastrogástrica, né? Então, recolocar o estômago no circuito, porque o estômago estava excluído e daí passou a aproveitar. Para quem tinha 90 centímetros, 80 centímetros, sei lá quanto de delgado, isso faz uma diferença muito grande, porque volta a passar comida pelo duodeno, então é uma diferença muito grande. Interessante que em outros EEDs que ele fez, alguns a gente conseguiu ver contraste passando pelo estômago operado, mas não passava quase nada. Tudo pelo estômago excluso. Que ele tinha também um anel, né? Foi retirado o anel. Então, e que provavelmente não apareceu na endoscopia que eles fizeram lá, e só apareceu depois que dilatou, né? Então aí foi retirado o anel, que é mais um fator complicante, né? Não, eles sentem alívio imediato, né? No outro dia, não, olha, eu estou me sentindo muito melhor. O anel realmente incomoda muito. Às vezes o anel fistuliza na alça aferente. Já tive um paciente assim, que não fistulizou no coto, ele fistulizou na alça aferente. Então ninguém via o anel fistulizado. Ele estava na alça. Então ele não fistulizou na alça alimentar e nem no coto gástrico, ele fistulizou na alça aferente. Eu tinha um paciente que eu tirei um anel que estava fistulizado na alça. Então são situações que às vezes é incrível o que acontece com esses pacientes, né? Nós tivemos um paciente aí também que teve uma fístula assim, e daí a gente fez tudo o que tinha que fazer, tratou e não melhorava, no fim acabou sendo reoperado, aquela fístula, um abscesso perigástrico, tinha fistulizado para o colo.
Então, quer dizer, ele teve uma fístula perigástrica ali, um abscesso, e depois fistulizou para o colo. Não ia melhorar nunca, né? Assim... Tem um detalhe nesse paciente aí, chefe. Ele conseguia comer. Ele disse que ele só engasgava com sólido, mas o restante ele conseguia comer. A natureza é impressionante, né? Ganhar peso nenhum. A natureza é impressionante. Né? Bom, muito bom o caso, Artanha.